Finalmente vamos aqui conversar com o querido professor John Lisbino. Então, um enorme prazer estar aqui com vocês e, consequentemente, né, receber o professor John, que é um querido, e poder assim estar conversando sobre um misto de direito do trabalho com direito penal, até porque ele terminou agora, né, defendeu a dissertação do mestrado. Para ele um mini currículo, né, porque se a gente for falar do currículo dele todo, então vai ser imenso, mas e também, não é, uma pessoa queridíssima, que era que eu estava falando aqui, que consegue passear em todo o direito, né? Porque o professor John, eu o conheci como constitucionalista, né? Mas só que ao longo desses anos em que nós estivemos juntos, eu já vi este homem ministrar e apaixonar em várias áreas, inclusive penal, né? Que aí ele terminou se tornando mestre aí em criminologia. Mas, sim, ele domina constitucional, domina até áreas que pouquíssimos advogados e professores militam, como notarial, né, que é direito notarial, que aí é uma grande especialidade, previdenciário, o professor John é sumidade em previdenciário, aí eleitoral, né, eleitoral também, que terminou. Então, assim, eu assim sou, ele sabe que não é nem tanto pela amizade, porque eu tenho o prazer e o privilégio, né, de poder estar entre seus amigos. Deixa eu aqui lhe apresentar, John Lisbino, advogado, professor universitário, coordenador de cursos de pós-graduação, mestre em criminologia, aí deixa eu abrir um parêntese, com a dissertação de mestrado aprovada com louvor e indicação à publicação, vice-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB e diretor da ESA. Então, assim, me diga aí como foi inicialmente você ir fazer um mestrado, né? Eu sei que em criminologia em outro país, né? Eu queria inicialmente que você contasse aí dessa sua aventura aí em relação a uma aventura acadêmica, né? Dicas de passagem, e sair o que não é nenhum tipo de surpresa, não é? Sair extremamente elogiado, que não foi surpresa para mim, que eu fiquei, né, extremamente emocionada. Eu sempre fico muito feliz quando eu estou com a professora Silvia, sobretudo aqui. Primeiro pela gentileza dela, tá, gente? Vocês podem perceber aí pela apresentação que ela realmente é minha amiga, não é colega, não é só conhecer, é amiga. Os amigos, né, eles têm que fazer isso mesmo, têm que elevar a autoestima. Professora Silvia sempre, né, sempre com essa recepção maravilhosa. Professora Silvia e a todos que estão aqui com a gente, acompanhando essa nossa live, realmente, né, acho que você resumiu muito bem a expressão aventura, porque é aventurar-se mesmo. É sair não só do conforto da sua casa, do seu estado, do seu país, e ir para outro país, né? Que apesar de termos ali muitas semelhanças, Brasil e Portugal, entre elas a língua, mas é uma outra cultura, né? É uma outra forma de pensar, é uma outra forma de enxergar, até mesmo porque os problemas são diferentes. Não que lá existam comportamentos que não existam aqui, existem, mas até a forma de lidar com isso, a gente percebe a diferença. E academicamente falando, esse abismo ele se mostra mais aparente, porque eles têm uma outra visão de pesquisa, eles têm uma outra forma de pesquisa, eles têm uma outra metodologia, inclusive no sentido de condição de escrita de trabalhos científicos, né? Porque lá eles utilizam a harpa
que é o sistema de métodos de escrita em pesquisa científica, e eles também utilizam muito a metodologia Harvard. Né? Aqui nós temos a nossa famosíssima ABNT. Então, eu fui me deparando com todas essas vivências, né? E choques também, porque são choques culturais. E eu não me arrependo, eu de fato morei, somando todos os dias que eu passei, acredito que aproximadamente aí em torno de 3 meses, né? Muito tempo, para você estar todos os dias naquela instituição vivendo, pesquisando, dialogando, e isso foi muito enriquecedor. Eu acredito que você fazer um curso, não precisa ser mestrado especificamente, mas você fazer um curso fora do país é muito agregador para você enquanto profissional, claro, porque você vai ter outros exemplos e você vai ter, de certo modo, mais fontes, mas como pessoa também, né? Porque você acaba tendo essa experiência que você carrega para o resto da sua vida. Então, eu fiz colegas em outro país, né, contatos que é importante no mundo acadêmico, isso também é muito relevante, e o saldo foi muito positivo. É óbvio que nada foram somente flores, nada é só um mar de rosas, a gente acaba encontrando também muitas dificuldades, mas o saldo, sem dúvida, pelo menos para mim, que eu tenho autoridade para falar, foi muito positivo. Foi muito positivo. A minha pesquisa, ela foi uma pesquisa que foi muito respaldada. Você acompanhou, você foi uma das pessoas que estavam presentes na defesa. Então, eu acredito que isso também levou aquele júri, eles chamam de júri, né, a que a gente chama de banca, a observar o trabalho com outro olhar, a partir da inovação que foi proposta naquela pesquisa. Exatamente, eles usaram inclusive essa expressão, não é? Lhe parabenizaram pela inovação no tema, e aí, assim, posso dizer que eu particularmente, né, fiquei imensamente feliz, porque se já é bom, não é, nós vermos naturalmente os colegas de trabalho sendo prestigiados nacionalmente, de forma local, imagine você ver, né, um amigo seu, né, sendo hiperelogiado por um júri, não é, internacional. Então, eu fiquei realmente assim, comovida, emocionada de poder prestigiar esse momento, porque assim, eu acho muito importante a gente referenciar isso, porque nós que somos professores, nós sabemos a dificuldade que é ser professor, não é, aqui no Brasil. E sabendo a realidade de ser professor no Brasil, você ainda despender, não é, o seu tempo, a sua dedicação, a questão financeira, porque as pessoas às vezes têm assim um engano de achar, não, foi fazer um mestrado na Europa, então acha que isso é muito mais até um lazer. Lógico que a Samara colocou assim, abre os horizontes em todos os sentidos, realmente, né, porque você tem uma outra vivência, mas o dispêndio emocional, físico, financeiro é imenso. Sim. E, infelizmente, né, nós sabemos como professores que não temos esse retorno, né, entra mais dentro de uma questão mesmo de prazer, não é, de realização pessoal, né? Sim, sem dúvidas. E lógico que do conhecimento que é adquirido. Então, John, inclusive assim também ressaltar a presença, não é, na sua banca de dissertação da pessoa que trouxe a lei, não é? E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque assim, nós estamos dialogando sobre a exposição não consentida de imagens íntimas. E infelizmente nós, como professores também, formadores de opinião, nós sabemos o quão é importante,
não é, dialogar sobre esse tema em vários contextos. Inclusive, infelizmente, Teresina ela tem um saldo negativo de índice de suicídios, e uma das demandas também decorre disso. Eu estou falando muito e a live é sua. Queria que você falasse sobre isso. Professora Silvia, como você muito bem colocou, de fato é um tema muito preocupante. É um tema que precisa estar nas principais rodas de discussão e não necessariamente no campo acadêmico, no campo científico, mais ainda no campo social, familiar, de amigos. Porque é uma atitude que vem em ascendência e não é um problema apenas, né, do Brasil ou no Brasil. É um problema internacional, é um problema global, porque a associação que a gente faz quando se analisa esse problema é justamente ali nas relações que nós todos travamos no ambiente denominado de cyberespaço. Nós estamos vivendo hoje, como um sociólogo, um pensador espanhol muito bem denominou, em sociedade em redes. Manuel Castells, ele traz essa expressão que a gente vai chamar também dentro desse nova ideia de contemporaneidade de sociedades complexas. Nós migramos muita coisa do nosso dia a dia, da nossa vida, para o ambiente virtual. Nós fizemos essa transposição e ela foi rápida. Ela não foi paulatina, ela foi rápida. Eclodiu. A gente praticamente foi dormir em um mundo analógico e acordamos em um mundo altamente tecnológico e digital. Prova disso é que a internet ela só surge ali na década de 80, na verdade surge no sentido de iniciar a sua popularização, porque o protótipo é bem anterior. E aqui no Brasil nós tivemos ali em 94 já a incidência e a difusão dessa internet e toda a eclosão agora na primeira década do século XXI. Então, não é algo que a gente pode considerar distante ou que demorou muito. Não, aconteceu esse boom e de repente nós estamos todos nos relacionando no mundo virtual. A pandemia, ela vai ser um marco diferenciador nesse processo, porque a gente migrou ainda mais para o mundo virtual durante esse período de isolamento. Então, o mundo não parou na pandemia por completo por conta dessa modalidade de relacionamento que nós estabelecemos no mundo virtual. E quando a gente estabelece novas relações nesse campo virtual, a gente não pode esquecer que estamos tratando de seres humanos. Independentemente se o vínculo ou o contato é real ou não, mas os mesmos problemas que a gente identifica no chamado mundo real, a gente consegue identificar no mundo virtual também. Vejam, as pessoas estão se relacionando no âmbito virtual. As pessoas estão se conhecendo no âmbito virtual. As pessoas estão exercendo sua sexualidade no âmbito virtual. As pessoas estão cometendo crimes no âmbito virtual. As pessoas estão negociando no mundo virtual. Temos até moeda virtual, as criptomoedas. Então, é nesse contexto que não é brasileiro tão somente, não é no continente americano tão somente, é no globo terrestre que a gente vai começar a identificar esses problemas. E dentro desse universo de problemas, eu comecei a identificar esse que, de fato, ele é angustiante, sobretudo para quem é vítima desse tipo de delito, que é a exposição de imagens íntimas, ou melhor, de conteúdos íntimos não consentidos na internet. Então, é também salutar, eu sempre digo isso, professora Silvia, que não foi uma prática que surgiu com essa explosão digital. Não foi uma prática que nasceu nessa sociedade da hiperinformação. Não. A exposição da intimidade de outrem, ela é antiga. Ela é antiga. A gente tem o primeiro caso, efetivamente, assim, de repercussão nos Estados Unidos na década de 80, onde nem se imaginava em democratização do acesso à internet. É o caso Billy Joy e LaRuan, que eles eram casados, e olha como o comportamento é de fato nocivo, independentemente
se nós estamos tratando dessa divulgação nesse hiperespaço difusor, que é a internet, ou se a gente está tratando de uma divulgação mais restrita. Os efeitos, né, para as vítimas acabam sendo aí praticamente os mesmos. Esse casal, eles estavam acampando, teoricamente, em um local deserto, onde não existia, na visão deles, nenhum perigo, nenhum risco, e eles foram exercer, como casal, a sexualidade. E aí, nesse acampamento, eles acabaram fazendo fotos. Na verdade, o marido começou a fazer fotos da esposa. Naquela época, você deve lembrar, professor, não lhe chamando, né, de uma pessoa com mais idade, mas eu também lembro disso. Você deve lembrar que as fotografias, elas eram com, né, aquele filtro que você comprava, ou filme, que eles chamavam também, não era isso? Você comprava os filmes de 12, 24, 36 poses, né? Eram poses que você comprava, alimentava a câmera fotográfica analógica, e ali você ia tirando fotos. Depois, o que é que nós tínhamos? Depois nós tínhamos os negativos. Então, a gente, com aqueles negativos, nós procurávamos ali uma empresa que fosse responsável por fazer ali a divulgação das imagens, né? Na verdade, revelação também, que era o termo que se chamava. Esse casal, então, fez essa sessão de fotos íntimas, né? O marido fotografando a sua esposa dentro de um contexto privado, isso tem que ficar claro, né? E aí, eles guardaram negativo em casa. Então, veja o que aconteceu. Uma vizinha invadiu a casa deles, invadiu o quarto do casal e descobriu na gaveta esses negativos, que justamente continham lá as imagens nuas de La Juan. E aí, essa vizinha não se contentou só com isso, né? Não foi algo que, para ela, já tinha satisfeito ali ou a curiosidade ou a própria lascívia dela. Ela revelou as fotos e enviou para uma revista erótica, que tinha acabado de inaugurar, dentro desse periódico, uma seção que era uma seção que eles denominavam de seção amadora. Eram pessoas que enviavam suas fotos nuas e eles divulgavam na revista. A vizinha que furtou os negativos lá da senhora, da moça que havia posado para o seu próprio marido, ela, além de enviar as fotos, ela se passou pela vítima, inclusive falsificando a assinatura dela, porque tinha que preencher um termo, né? E aí ela preencheu esse termo, se passando pela vítima, e enviou as fotos que haviam sido tiradas dentro daquele contexto de privacidade do casal. Foi quando a revista Hustler, que era uma revista super badalada nesse contexto erótico ou adulto, né, acabou divulgando as fotos dela. Foi um caso que chamou muita atenção da mídia na época, e a revista foi condenada também, junto com o casal que praticou esse crime. Então você percebe que antes mesmo da gente ter uma democratização do acesso virtual, muito antes de termos essa sociedade hiperconectada, já tínhamos esse tipo de comportamento, de divulgar a imagem íntima de outrem. Mas é claro, professora Silvia e os colegas que estão aqui, é claro que termos esse mecanismo de hiperconectividade ampliou consideravelmente esse tipo de delito. E o mais drástico, a gente vive ainda em uma sociedade, e não necessariamente brasileira, mas infelizmente a sociedade brasileira ainda é assim, machista. Muito machista. E isso não é só o Brasil, tá? E eu digo isso porque eu tive acesso a diversos dados de violência contra a mulher, de relatórios europeus, de relatórios norte-americanos. É um problema global. É um problema global. É um problema que os estados, como um todo, devem se preocupar. É um problema que as autoridades devem observar. Porque o machismo estrutural, ele é presente nessas sociedades como um todo. Como um todo. E por que
eu estou falando disso? Porque hoje, nesse contexto de sociedade em redes, esse problema tem acometido muito mais mulheres do que homens. E isso eu não estou falando por achar, isso eu estou falando através de dados. De dados, né? E muito pior, né? Além de ser, na grande maioria, mulher, a gente tem percebido que na grande maioria dos casos são homens os divulgadores e homens insatisfeitos com o término dessa relação. É uma violência que as mulheres são submetidas por não mais querer estar em um relacionamento. É uma substituição que a gente vem encontrando aí da violência física por uma nova violência, que é a violência virtual. Por isso que esse problema, ele é um claro problema de violência de gênero. É o que a gente chama até de violência de gênero virtual. Ou, como muitos autores sugerem, e eu também sou adepto, é uma violência de gênero com nova roupagem. É o homem que quer agredir aquela mulher, é o homem que quer desconfigurar a dignidade daquela mulher, simplesmente por não se conformar com o término da relação. A gente percebe que muitas mulheres sofrem no Brasil violência de todas as formas, né, principalmente ali dentro do contexto familiar, e esse é também um tipo de violência que vem chamando a atenção, vem se preocupando, e que o Brasil e todos os demais estados precisam, de fato, pensar em traçar políticas públicas específicas. Por quê? Porque quando nós temos uma vítima que tem a sua privacidade e sua intimidade devassada no âmbito virtual, nós temos ali uma vítima que vai desenvolver ou que pode desenvolver sérios problemas psicológicos. Nós temos uma pesquisa super séria da CCIR, que é a principal ONG no mundo a tratar desse tipo de problema, que aponta que 93% das vítimas sofrem de graves problemas psicológicos, sendo que 3% cometem suicídio por não ter mecanismos suficientes para lidar com o que é denominado de linchamento social. Porque a vítima, ela sofre um linchamento social. Essa vítima, mesmo sendo vítima, ela sofre uma espécie de reculpabilização, né? ou reagressão. Porque quando a sociedade encara que uma mulher foi exposta, na maioria dos casos, a pergunta é: por que você deixou se filmar? Ou por que você autorizou ser fotografada? Ou por que você enviou a foto? São perguntas que classificam a violência como típica violência de gênero. Então, a minha pesquisa foi olhar para essa problemática toda, analisar como os principais países no mundo hoje trabalham essa temática, mas, claro, desenvolver isso dentro do meu país. Porque eu não fui para morar, eu fui para permanecer, né? Eu mas tinha que trazer algo lá, que eu ia lhe visitar. Mas perfeito, perfeito e preocupante mesmo, muito preocupante, e me chamou a atenção o fato que você falou da ausência de políticas públicas, né? Não é minha área, mas assim, aquele caso que gerou a lei Carolina Dickmann estaria também enquadrado nisso daí? Que a Carolina Dickmann é uma atriz, né? E aí ela tirou fotos e estava no notebook dela. Não, não é, né? Porque, então, assim, eu achei... Não, né? Bem parecido. Essa sua pergunta ela é muito pertinente, né? Porque a Lei Carolina Dickmann, ela já é uma lei um pouco antiga, né? Antiga se a gente comparar com as novas legislações que vêm surgindo, sim, porque ela é de 2012. Então, a Lei Carolina Dickmann, ela acrescentou um dispositivo no Código Penal que criminaliza o acesso sem autorização a dispositivos e criminaliza, né, a captação desses conteúdos como um meio de extorquir a vítima. Então, não necessariamente nós vamos encontrar ali imagens íntimas. O caso ganhou repercussão com a atriz, porque além de ser uma pessoa pública, ali o que os criminosos conseguiram
captar foram imagens íntimas, né? Mas não é a lei Carolina Dickmann que criminaliza essa conduta específica. É uma lei recente, de 2018, que acrescentou no Código Penal o artigo 218-C. É uma lei de setembro de 2018 que vai, sim, criminalizar tipicamente a conduta de divulgar, compartilhar, vender, pôr à venda qualquer conteúdo que envolva cena de nudez ou sexo de uma pessoa, aumentando a pena se a motivação for vingança ou humilhação. Perfeito. Isso precisa tanto ser divulgado, John, até aproveitando, não é, que você vai estar tanto no canal de televisão, como também vai para a rádio, não é, para poder fazer pela JUSP, né, pela Associação Jurídica e Social do Piauí, devido à importância desse tema, né, especialmente, como você bem pontuou, dentro de uma violência de gênero, porque termina que as mulheres, não é, tornam-se mais expostas, né, devido a esse grau de vulnerabilidade que existe num relacionamento que tendenciona pela questão confiança na relação social afetiva, que faz, não é, com que gere a permissão dessas fotos que depois são expostas. Eu só me lembrei do caso Carolina Dickmann porque você falou da criminalização da sociedade, né? E eu me lembro que à época ela foi também criminalizada, né? Assim, tipo, Sim. Essas perguntas, mas por que tirou, né, as fotos e que ela não deveria reclamar porque era uma pessoa pública. Então, assim, a sociedade, quando ela quer, ela sabe ser bem cruel, não é, em relação à ausência de empatia para com o outro. Sim, mas foi um caso que, de certo modo, ajudou a pensar em situações ou soluções para esse tipo de comportamento que a gente está aqui tratando hoje, né? Foi uma lei que já abriu a perspectiva para isso. Mas quando eu digo, professora Silvia, que é um problema novo, a gente vai falar que o primeiro país que criminaliza essa conduta é Israel. E foi no ano de 2014. Então foi ontem, né? Então foi ontem que nós tivemos, para você ter ideia, Portugal criminalizou essa conduta depois do Brasil. O Brasil está entre os primeiros países a, de fato, olhar para esse tipo de comportamento e criminalizar. É óbvio que não se pode resolver tudo com o direito penal. A ideia não é essa, mas é também claro que a gente precisa dar uma resposta efetiva para inibir comportamentos como esse. Por isso que eu falei tanto em políticas públicas, porque não é só a lei criminal que vai inibir. A gente precisa de mais palestras, a gente precisa de mais discussões, a gente precisa de campanhas, a gente precisa de divulgação e conscientização. Até mesmo porque, dentro da pesquisa que eu realizei, um dado me chamou muita atenção. A quantidade de vítimas menores de idade. A quantidade de menores sendo expostos. E aí não dá para culpar apenas... Culpar não, que eu não diria culpar, mas não dá para responsabilizar apenas os pais. Por quê? Porque a nossa Constituição é muito clara quando ela diz que é dever de todos, da sociedade, do Estado, da família, cuidar e proteger os nossos jovens e as nossas crianças. Então, é na escola que isso precisa ser debatido. Né? São nos canais que atraem mais jovens que isso precisa ser também debatido. E aí a gente precisa de organizações, a gente precisa do Estado, a gente precisa da sociedade, a gente precisa somar e envidar esforços para tentar divulgar isso. Até mesmo porque nós temos um caso super trágico no nosso estado, que é o caso da menina, da adolescente aqui de Paraíba, que infelizmente não conseguiu lidar com tanta agressividade a qual ela foi vítima quando teve um vídeo ao qual ela participava exposto, que infelizmente ela acabou ceifando a sua própria vida. E esse caso, eu sempre digo isso nas palestras, sempre, que
é um caso estudado pelo Instituto Europeu de Gênero. E aqui no Brasil não se fala mais nisso, parece que ficou esquecido. Então, lá na Europa, eles estudam um caso que aconteceu aqui, do nosso lado, né? Então, é preciso refletir, é preciso pensar, é preciso ter alternativas. É preciso partir do pressuposto do respeito também, que esse é o ponto de início, né? O respeito ao outro, o respeito à intimidade do outro. A gente não pode esquecer que todas as pessoas têm direito a exercer a sua sexualidade, é um direito fundamental. Então, se o casal quer exercer sua sexualidade se fotografando, se filmando, é um direito que o casal possui. Não cabe a mim e a ninguém julgar. Como que eu vou julgar a vida do outro, né? O exercício de um direito que o outro tem? É impossível. Então não pode partir por aí. Não pode partir para a culpabilização dessa vítima, que na maioria dos casos são mulheres. As mulheres, tal qual os homens, têm todo o direito de exercer sua liberdade sexual. Não é esse o problema. O problema é o desrespeito a essa liberdade que as mulheres e que os homens decidem exercer. Perfeito. É aí que entra o problema. E isso que você falou me lembrou também um outro caso que aconteceu aqui no Brasil, de uma cantora que o filho dela, adolescente, postou um Reels, eu acho, demonstrando uma certa afetividade, não era nem exposição de imagens íntimas, mas uma afetividade com um coleguinha. E aí as redes sociais foram extremamente agressivas com a criança, né, com o adolescente. E aí ele terminou também tirando a vida. Então, assim, exatamente, lógico que não seria assim dentro dessa exposição de imagens íntimas, mas dentro do que você pontuou da necessidade de humanização, não é? De empatia que deve existir entre as pessoas. A Joeline aí dizendo que ama receber nudes, né? Mas aí é um consentimento, né? Que vai estar existindo. Só não pode compartilhar, só não pode compartilhar, só não pode mostrar para outra pessoa, tá? O problema não é você receber. O problema e o crime é você compartilhar. Foi enviado apenas para uma pessoa. Então é para ficar dentro daquele contexto de privacidade. A partir do momento que a gente retira isso desse contexto, nós vamos ter o crime. Isso é importantíssimo, John. E aí caberia, dentro do que você colocou aí de políticas públicas, ser trabalhado isso nas escolas, não é? Claro. De ensino médio, tanto a nível das particulares como as públicas, a nível de conscientização, porque termina que os jovens, até dentro de uma imaturidade, não é, em diversos contextos, incorrerem, não é, nesse tipo de atitude e terminar tendo consequências E dentro desse contexto também dos jovens, professora Silvia, é muito crescente a prática do cyberbullying. Os jovens são as maiores vítimas de cyberbullying. E uma das formas da prática do cyberbullying é a divulgação de imagens íntimas. Então isso é crescente e quando a gente percebe essa gama de adolescentes sendo vítimas, nós vamos enxergar o contexto ali, na maioria dos casos, de cyberbullying. Que inclusive existe já uma lei no Brasil que combate esse tipo de prática, né? E ali é o momento ideal, ali nas escolas, ali nas conversas dos pais com seus filhos, de discutir essa temática. A gente precisa divulgar e precisa conversar sobre problemas que estão aí. Não dá para esconder, não dá para a gente fingir que não está acontecendo, porque está acontecendo. Quantos jovens não possuem rede social? É mais fácil a gente fazer a pesquisa reversa, né? Quantos não têm rede social?
Quantos não têm um celular? Quantos não têm um notebook conectado à internet? Então, a gama de jovens é imensa. O problema, ele pode ser ainda mais crescente. Ele pode ainda não entrar numa curva de decadência, se não forem tomadas medidas como tais. Lei a gente já tem, mas a gente não precisa só de lei. Verdade. É importante, mas precisamos de mais. Nós que somos professores, felizmente ou infelizmente, mas a gente tendenciona a ter essa preocupação com o social e terminamos, né, realmente dispondo do nosso tempo, não é, para poder estar provendo esse tipo de discussão reflexiva, conforme meu amigo aí também, o Basílio, o Paulo, só quero chamar de Basílio, o Paulo também, que é meu amigo virtual, que não tive o prazer de conhecer ainda, não é, mas que ele coloca aí tema sensível e importante, realmente, né, assim, quando a gente vai trazer, não imagina o impacto disso para a sociedade e realmente a inexistência, né, de políticas públicas aí relacionadas. Mas que isso também pode ser aplicado no direito do trabalho, né? Nós sabemos que existem sim situações em que o famoso assédio, né, o assédio sexual que pode acontecer, tanto a nível vertical, que seria do empregador preposto, né, para com o empregado, assim também como a nível horizontal, que seria dos próprios colegas de trabalho, né, e que pode sim culminar aí além de uma rescisão indireta, né, de contrato de trabalho, que seria o caso quando o empregado ele se sente, não é, em situação de maior vulnerabilidade no ambiente laboral e pode, não é, administrativamente ou judicialmente, solicitar aí o término da relação, que é um pedido de demissão, mas com verbas de uma demissão imotivada, com a possibilidade, você aí que é uma advogada aqui muito renomada aqui no Piauí, não é, com a possibilidade aí de indenizações, né, por conta da situação específica. Então, sim, cabe aplicação e também no direito do trabalho e não existe o que poderia se chamar de legislação ou de política pública também, porque não se fala nada sobre faltas justificadas, né? Como você bem pontuou, o impacto psicológico que isso pode gerar e só teria falta justificada aí se houvesse um atendimento psicológico ou psiquiátrico, né? Porque o psicólogo, existe até discussão se o psicólogo poderia dar. Eu entendo, eu sou da linha que sim, né? Apesar do psicólogo não ser médico, mas eu sou da linha humanista, né? Vocês no penal têm o garantismo, eu sou da linha humanista, que entende que o psicólogo pode dar sim atestado, não é, a ser aceito pelo empregador, mas é uma tese, não é, porque legalmente as faltas justificadas teriam a nível de doença, você que é previdenciarista, não é, sabe que só por médico. Então, assim, as suas considerações finais aí, para não tomar mais seu tempo e lhe agradecer, não é, lógico, tema importante, a gente precisa cada vez mais estar divulgando, não é, a importância de se saber sobre os impactos que são trazidos quanto a esse tipo de postura. Com certeza. Professora Silvia, eu sempre também digo isso, né? Eu tenho percorrido algumas instituições, também participado de alguns debates virtuais, e eu sempre costumo encerrar a minha fala com uma dica. Nunca, jamais, em qualquer circunstância, pergunte para uma vítima o motivo, porque ela é vítima. Vítimas não podem ser questionadas sobre os motivos aos quais elas acabam respondendo
por um comportamento que não veio dela, por um comportamento que a agrediu. E muita gente pergunta, o que fazer então para prevenir? Nunca também se deve dizer que a prevenção é o não envio. A prevenção é o não compartilhamento com outra pessoa. Porque isso é reforçar estereótipos. Isso é reforçar a violência. Porque quando a gente diz que a orientação é não divulgar, o que a gente está dizendo? Se você o fizer, a culpa será sua. Não. O ponto de partida sempre, aqui em todos os casos, é respeite o outro. Respeite a condição do outro. Respeite o exercício da sexualidade do outro. E se o outro compartilhou com você uma imagem íntima, é porque ele se sentiu à vontade para fazer e confiou nisso. Então, a confiança, quando ela é quebrada, ela gera diversas sanções ou consequências. E essa é crime. Essa é crime. Então, como prevenir? Respeite o outro. Respeite a condição do outro. Aqui e em todos os sentidos da vida, não vai dar erro. Professor John, muitíssimo obrigada. Por isso que eu fiz tantos elogios que são verdadeiros, são sinceros, né? Você sabe do meu sentimento em relação à admiração que eu tenho pela sua pessoa, né? Desde o primeiro dia em que eu assisti a sua palestra, né? Lá na faculdade onde eu lhe conheci. Então, assim, de lá para cá, essa admiração em relação à sua condição profissional só aumentou, e fora a sua humanização, né? A sua sensibilidade que tem, não é? Inclusive, olha aí, no seu mestrado, né? Você escolheu um tema tão humano, tão sensível, tão importante para todos nós, enquanto pessoas. Eu nem digo enquanto cidadãos, né? Porque isso também é uma condição a ser valorizada, a ser observada. Mas esse olhar tão atento e tão necessário, e especialmente em relação aos nossos jovens. Então, parabéns, não é? Eu já lhe dei parabéns no dia, mas parabéns publicamente, não é? Pela sua defesa do mestrado, mas parabéns mais ainda pela sua escolha, não é? Tão sensível, humana e necessária para o mundo jurídico, e por que não dizer para a sociedade. Então, e muito obrigada, né, por dispor aí do seu tempo, não é, de estar aqui conosco, dialogando e refletindo criticamente sobre esse tema que é muito importante. Então, eu que agradeço. Nos próximos meses, nós teremos aí a publicação da minha pesquisa e eu estarei aqui pronto para divulgar e também para tirar dúvidas, quem se sentir interessado em fazer a leitura, tá? E isso é mais também uma forma de divulgar como que esse problema ele é visto hoje pelo judiciário brasileiro. E eu não poderia, de forma alguma, também encerrar nossa live sem fazer essa referência ao judiciário brasileiro, que eu confesso que me surpreendeu muito positivamente, porque nós temos, na composição do judiciário do Brasil, cerca de mais de 60%, quase 70% de juízes, de homens, de julgadores, e apenas pouco mais de 30% de mulheres. E ainda assim, nós temos um judiciário que olha para essa prática e diz que é violência de gênero, e diz que é o machismo, um dos grandes motes para esse comportamento ele ser tão difundido ainda. Então, tá ali na minha pesquisa essa visão do judiciário brasileiro, que é uma visão muito interessante e que dá um conforto, né? Dá um conforto quando a gente enxerga tantas mazelas e tantos graves resultados desse tipo de comportamento delitivo. Então fica já o convite para a leitura, assim que estiver disponível, né? E eu me coloco mais uma vez à disposição de todos que estão aqui que queiram discutir, caso tenham alguma curiosidade sobre a minha pesquisa, me coloco à disposição. Eu gostaria que você publicasse mesmo, né? Fizesse da sua pesquisa um livro.
que aí a gente teria, aí eu queria o meu autografado já lá. Ano que vem, professora Silvia, terá ano que vem, viu? Um autógrafo especial. Muito obrigada. Beijo a todos. Então, Professora Silvia, muito obrigada.